Caros alunos, a gente vai continuar com a aula no capítulo 6. Não, desculpe, aula 6, capítulo 18. Então vamos lá. Maxilares e dentes, né, são uma rica fonte de informação sobre a subsistência, né, ah, e o comportamento alimentar, né. Os hominídeos apresenta uma tendência evolutiva para ter mandíbulas mais curtas e um rosto mais comprido. E aí o que acontece? Você tem menos de um focinho, que nem tem no cachorro, né? Essa tendência foi particularmente exagerada nos hominídeos. O padrão de erupção dos dentes dá uma ideia de como era a história de vida da espécie. E um, os, né, os indícios de uso dos dentes na superfície do dente é muito importante para a gente ter uma ideia da dieta do animal. Então, um rosto mais curto, uma mandíbula mais robusta, uns dentes anteriores incisivos menores, os molares maiores, caracteriza a mudança de um símio para o Australopithecus, né? Então, né, um focinho mais curto, a mandíbula mais robusta, menos incisivos e caninos menores, molares maiores. Isso aí descreve o Australopithecus. Agora, para o gênero Homo, aí você tem uma reversão, né? Você aumenta o tamanho do cérebro, o rosto fica ainda mais curto, é, é, os incisivos aumentam e os molares diminuem, tá bom? Então, é uma reversão desse padrão, né? É, Agora, quando você olha, por exemplo, você pega um Australopithecus robustus e você compara com um ser humano moderno, você percebe que os músculos massetéricos e temporais são muito maiores do que é verdade hoje em dia para os seres humanos modernos, né? Na verdade, quando você olha, o volume da musculatura do chimpanzé é 2 a 3 vezes maior do que o de um ser humano. E era 4 a 5 vezes maiores no Australopithecus, tá bom? Então, a musculatura do Australopithecus é maior do que a do chimpanzé e muito maior do que a do ser humano moderno, principalmente o masseter e o temporal, né? Então, então o chimpanzé tem um temporal bem grande, um masseter grande, isso aí é reduzido no ser humano moderno, mas no Australopithecus ficou ainda maior do que no chimpanzé, tá? Bom, note que uma mandíbula mais comprida e um rosto que projeta mais para frente é encontrado no chimpanzé. E você tem uns incisivos grandes e um espaço entre os dentes, o diástema, né, de que os caninos de baixo podem intercalar com os caninos de cima, né? E os molares, eles são, se compara com os incisivos caninos, eles não são tão grandes, né? Tanto que no ser humano, os molares são os dentes maiores, né? Os caninos são bem pequenininhos, os caninos são os maiores do chimpanzé, e os incisivos são menores também. E outra coisa, o chimpanzé tem uma maxila, então lembra, maxila, mandíbula. Os chimpanzés têm uma maxila, ah, né, em forma de U, e os seres humanos têm uma maxila em arco, redonda. Quando você olha o ângulo dos dentes, né, os, né, o chimpanzé então isso aí é medido no protoconídeo do primeiro premolar, né? Então, o protoconídeo do primeiro premolar, ele faz um ângulo, né, de que como a mandíbula é em forma de U, então ele faz um ângulo que é bem agudo, né? Agora, o ângulo fica mais obtuso no ser humano moderno, né? Por quê? Porque a mandíbula está mais em forma de arco. E o Australopithecus afarensis tem uma situação intermediária. E o eixo é parecido com o padrão encontrado nos
primatas, os símios modernos, né? Então, veja, aqui era a maxila, aqui é a mandíbula, né? Bom, esse diagrama aqui, ele mostra algumas das principais características de um macaco do Mioceno, que seria o Homo pithecus, né? Que lembra, ele é um Silvopithecus, na verdade, né? Um chimpanzé, um Australopithecus e um ser humano moderno, né? E aí você tem um espaço entre o canino e os caninos de baixo, né? Os incisivos, né? Para encaixar o canino de baixo, é encontrado em Homo pithecus e é encontrado no chimpanzé, né? Os incisivos são grandes e projetam para fora, né? Os caninos são grandes, né? Os molares são menores, né? Agora, no Australopithecus, você tem um rosto grande comparada com o ser humano moderno, né? Mas os incisivos não projetam tanto e você tem um espaço curto, né? Entre os caninos, né? Superiores incisivos e, de novo, é para colocar o canino de baixo, mas ele não é muito grande. E quando você olha o ser humano, você tem então um rosto curto, né? Os incisivos não são projetos para frente, mas sim são verticais. Os caninos são bem pequenininhos e não existe um espaço para os caninos de baixo se encaixarem nos caninos de cima, né? Agora, quando você olha um dente humano, você tem três áreas, né? Aqui você tem a cavidade com a polpa, né? E é essa área que dá canal, né? Se a cárie consegue chegar aí, dá infecção e mata o nervo, né? Aí depois você tem dentina, né? Que é o mesmo produto do que o osso, né? E pelo lado de fora você tem o esmalte. Agora, a dentina cresce dessa linha aqui com o esmalte para baixo, né? E tá cheio de células, é vivo. Agora, um esmalte, você tem células que vão crescendo para fora e depois saem. Então, o esmalte, uma vez que você gastou seu esmalte, ele não cresce de novo, né? E então, quando você gasta ele, você começa a gastar a dentina, porque ele deixa de proteger, né? Então, é, é. Agora, a grossura do esmalte, é, dos dentes molares, tem sido importante na antropologia. É, principalmente porque o Euler Ensinos, que descobriu Homo pithecus, ele propôs que os primeiros hominíneos seriam identificados por essa característica. Os homens modernos têm uma camada de esmalte grossa no dente, enquanto que os macacos africanos têm um esmalte fino. Até 1994, essa ideia foi secretar, mas a Artipithecus amidos mudou essa ideia, porque ele tem um esmalte fino. Então, o esmalte grosso não é uma característica da, da, da dos hominídeos, né? Porque enquanto os australopithecus tinham esmalte grosso e os Homo erectus e assim por diante, os Ardipithecus têm esmalte fino como o chimpanzé, para processar comidas vegetais, né? Principalmente fruta. Numa grande série de comparações, todos os hominídeos modernos parecem ser frugívoros, incluindo os chimpanzés modernos e orangotangos. Esse padrão resulta num esmalte que tem poucos furos e buracos quando você faz a análise do micro, né, pois quando você come coisas, é, por exemplo, frutas, ela tem aqueles osteolitos, né, que são mais duros que a dentina, e são microscópicos, então eles é, deixam estrias, que aí você fala, esse dente comeu morácea, né, jaca, né, porque tem um padrão característico encontrado. E, né, é, então dá para você saber o que, que um organismo comeu, né? Normalmente frutas deixam, né, coisa fina. Mas se você come coisas que quebram os dentes, por exemplo, ossos, né, se você comer muito churrasco e quebrar
os ossos com os dentes, aí você faz dano para os dentes. E é interessante porque em Homo erectus, enquanto que os dentes dos australopithecus e dos chimpanzés e dos orangotangos têm um padrão de frugívoro, o Homo erectus ele tem um esmalte cheio de buracos e rasgadas. Esse padrão parece uma mistura do porco com a hiena. A hiena come ossos e um porco come raízes, e as raízes vêm com pedrinhas e outras coisas assim. Então, enquanto que não é possível chutar exatamente qual era a dieta Homo erectus, é interessante que esse padrão coincide com uma mudança das atividades do hominíneo, porque a gente começou a usar ferramentas a partir desse ponto. E talvez, então, a gente tenha uma expansão do cérebro, redução do dimorfismo entre os sexos, com ferramentas usadas de uma forma sistemática, o uso de fogo, uma migração fora da África coincide com essa mudança na dieta, tá bom? Agora, aqui é um padrão de desenvolvimento dos dentes em relação ao chimpanzé, 0 sendo do chimpanzé e 4 sendo do ser humano moderno. Então, veja, há 4 milhões de anos atrás, os australopithecus aparenses e africanos, eles têm um padrão de desenvolvimento dos dentes, ou seja, a sequência de erupção dos dentes, né, que era parecida com o macaco. O Homo habilis ergaster erectus é meio intermediário, mais para o chimpanzé do que para o ser humano moderno, mas sim. Então, ou seja, começa a mudar. E Heidelbergensis sapiens tem o mesmo padrão, o padrão de homem moderno, né? Então, essa mudança ocorre por volta de 2 milhões de anos atrás, com a mudança da dieta, né? Então, as questões principais são quão confiáveis são os dentes como indicação de uma dieta de uma espécie? É uma boa indicação, né? Porque caninos grandes, você pode estar associado com harém, né? Molares em forma de lâminas é dieta carnívora, né? Molares em forma de budonodonte, dieta frugívora ou herbívora, né? E assim vai indo, né? Então, sim, os dentes são bons indicadores de dieta. Que outra informação você precisaria para acessar a significância da redução do tamanho e a perda do dimorfismo sexual nos caninos de hominídeos? Bom, dependeria de muitas coisas, né? O você precisaria para acessar a significância da redução do tamanho total e a perda de dimorfismo. Bom, se tem ferramentas, se não tem ferramentas, se tem fogo, se não tem fogo, e assim por diante. É, Como que você poderia reconhecer as mandíbulas dos dentes dos primeiros hominídeos, né? Bom, a forma da arcada dentária, ou se o esmalte está grosso ou não está, né? O ângulo, né? Da cúspide do primeiro premolar inferior com o resto da mandíbula, né? Tudo isso aí ajuda para reconhecer, né, o tamanho dos incisivos e assim por diante, né? Incisivos pequenos, molares grandes, parece a linhagem dos hominídeos, né? Quão confiável é a grossura do esmalte como indicador filogenético? Não é muito, né? Porque os adipíticos tinham esmalte fino, né? O orangotango tem esmalte mais grosso, né? Então você foi pedir os macacos africanos e depois ele reevolui nos australopithecus, né? Então eu diria que não é muito bom, né? Então a gente terminou, esse capítulo foi curto. O próximo capítulo vai ser o capítulo 19. Os primeiros hominídeos, né? Então, deixa eu parar a gravação aqui.